Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Versículos 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou-o, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Sente-se, por gentileza, queridos. Graças a Deus. O pastor me permite aqui, como de costume, também gosto de enaltecer ao nosso Deus com canções. Tem um louvor muito bonito que a irmã Noemi costuma cantar, e algumas das irmãs também aqui, e tem tudo a ver com o que trataremos rapidamente nesta noite no sermão. Vamos ver se fica bom no meu timbre, né? Me ajudem, Sol maior. Me ajudem a cantar, irmãos, assim, ó. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, cante. Ecoar sobre as águas, as águas. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Olha só, isso é para nós, hein? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Glória a Deus. Juntos. Eu louvo, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu isso aí. Tua voz é tudo. Vamos dar aquela parte bem assim, ó. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa tua paz. Fale conosco, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço.
Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã tivemos uma EBD abençoada. Glória a Deus. E existem sermões que a gente deixa engavetado por muito tempo e às vezes até por anos, tá, irmãos? Meses e anos. Não sei se já aconteceu com o pastor Janaí isso. E hoje pela manhã na EBD, para quem veio, viu que foi uma bênção. E a EBD pela manhã nos deu essa inspiração para tirar da gaveta este sermão. É um texto muito conhecido sobre o livro de Jonas. Tentaremos ficar ali, a maioria do sermão, dentro do capítulo 1. E eu queria pregar subordinado ao tema: um servo, um tratar de Deus. Normalmente olhamos para o livro de Jonas com essa perspectiva missiológica, evangelística. Está tudo bem, até porque existe de fato uma missão dentro do livro. Mas também é importante percebermos que Deus trata com o profeta dentro do livro. Por isso, este título: um servo e um tratar de Deus. Homens e mulheres de Deus também erram. E ouvir a voz de Deus não é o único elemento dentro de uma vida de comunhão com Ele. Deus espera que obedeçamos. Deus fala. E diga-se de passagem, Ele começa o livro de Jonas falando e termina o livro falando. Se você parar para ler o versículo 2, capítulo 1, Deus inicia falando. E se você ler o último versículo do capítulo 4, Deus encerra falando. Porém, Deus espera que não apenas ouvimos de maneira passiva no sentido da palavra. Deus espera, de fato, ser correspondido ativamente. Portanto, o contato de Deus com o profeta começa fazendo uma comissão a ele. Ele é comissionado. O primeiro contato de Deus com o profeta é dando a ele uma missão, dizendo: dispõe-te, Jonas, filho de Amitai, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O pecado de Nínive havia transbordado. Nínive, irmãos, ele é mencionado pela primeira vez a cidade em Gênesis, capítulo 10, versículo 11, tendo como seu fundador Nimrod. Na antiguidade era uma das cidades mais prósperas, mais famosas, e tinha também por fama a celebração, a violência, a maldade, a crueldade, a covardia. Vale lembrar que havia um impasse político de Israel com a Síria, porque no século 8 antes de Cristo, a Síria leva o reino do norte cativo. Quando nós lemos os profetas, é perceptível que há expressões nos livros dos profetas, um anseio pela justiça de Deus e até em alguns casos pela vingança de Deus, como quando você lê Sofonias, capítulo 2, versículo 13 a 15. É para este público sanguinário, violento, cruel, que Deus levanta o homem, servo, profeta, com quem espera poder contar, para levar uma mensagem a uma nação, a um povo. O profeta se levanta, ele faz metade daquilo que Deus havia pedido. Deus diz: dispõe-te e vai à cidade de Nínive. E diz o versículo 3 que Jonas de fato se dispõe, mas para fazer o quê? Para ir para o outro lado, o oposto do que Deus havia dito. Queridos, Tarsis era os confins da terra da época. Para chegar em Nínive, o profeta gastaria em média 800 a 900 quilômetros. Para fugir para Tarsis, era de 3.000 a 4.000 quilômetros. Para não obedecer, preferiu pagar um preço maior. A pergunta que não quer calar é: por que Jonas prefere fugir? Por causa do histórico. O histórico dos ninivitas era violência,
crueldade, maldade, perversidade, levar os nossos irmãos cativos, presos. Irmãos, se Deus agisse pelo nosso histórico, ninguém estaria aqui. Enquanto o profeta agiu de maneira oposta ao que Deus pediu, por causa do histórico de uma nação, Deus age com base na sua graça e com base na sua misericórdia. Jonas foge porque não queria ver a possibilidade de Deus perdoar caso houvesse arrependimento no meio daquele povo. E não sou eu que estou dizendo isso, capítulo 4, versículo 2. Jonas diz: não foi por isso que eu fugi lá na minha cidade, lá no meu país, na minha terra. Eu sabia que o Senhor era benevolente e que tardio em irar. E se o povo se arrependesse, o Senhor iria perdoar esse povo. Jonas fugiu porque não queria que Deus perdoasse aquele povo. O pastor Iago Martins, irmãos, em um sermão, ele diz algo muito interessante. É triste nos afastarmos das pessoas em necessidade por algum tipo de nojo religioso. Jesus, o nosso maior modelo, andou com pessoas que prejudicariam a sua reputação. Pecadores, prostitutas, adúlteros. Os críticos de Jesus em Lucas capítulo 7 e o versículo 34 o apelidaram de glutão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Não podemos tratar as pessoas como produtos que perdem a validade, mas sim como alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Um afastamento das pessoas que pecam também pode estar revelando a existência de uma chaga em nós. Se afastar de quem erra, de quem cai, de quem peca, pode revelar que você também tem uma chaga em você. Por isso, não seria errado dizermos que Deus usa Jonas para tratar os ninivitas, mas também usa os ninivitas para tratar o coração de Jonas. Nós precisamos de tratamento todos os dias, queridos. Nós precisamos da cura todos os dias, da santificação como um processo, submeter-se a ela todo santo dia. Glória a Deus. Não existe uma auréola na nossa cabeça que nos dá a chancela de não errarmos, e muito menos de virarmos as costas para quem errou. Isso estava impregnado em Jonas. Jonas não queria dar nem sequer o direito daquele povo se arrepender e ser alcançado pela graça de Deus. Deus estava tratando com Jonas também. Capítulo 1, versículo 4. Quando Jonas se coloca a fugir, Deus cruza os braços, respeitando o livre-arbítrio dele? Não. Deus vai atrás. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade estava levando a embarcação quase a pique, porque Deus tinha que tratar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Deus tinha que tratar com o homem que foi levantado para, como Israel, ser luz às outras nações. Talvez Jonas tinha esquecido disso, que o seu povo foi levantado para ser luz para as outras nações, conforme Isaías 49:6. Não podemos, queridos, tratar pessoas como produtos. Você tem uma incumbência de levar graça àqueles que precisam de graça.
de levar remédio àqueles que precisam de remédio, de levar misericórdia àqueles que precisam de misericórdia. E Deus precisa contar com você, comigo para isso. Amém. Jonas, ele vai pegar uma embarcação, ele desce para Jope. Curiosamente tem um barco ali, não é comum ter barco, não é igual rodoviária, não é igual os terminais da vida. Demorava muito tempo para ter, mas queridos, parecia que as coisas estavam caminhando para o destino de Jonas. Parece que quando é para desobedecer, para pecar, as coisas se facilitam. Ele paga a passagem e foge. Sabe o que acontece? Como já dito, a tempestade vem levando a embarcação e quase a pique. Os marinheiros, os tripulantes, todo mundo preocupado. Para onde Jonas vai? Para o porão e dorme um sono. Ele não dorme o sono dos justos, ele dorme o sono dos desobedientes. Isso aqui é interessante se perceber. Nós podemos estar errados, em pecados, em falhas, e a nossa consciência não nos acusar. Usar o nosso sentimento como termômetro validador de certo e errado é perigoso. É possível estarmos errados e dormirmos um sono profundo. Nem sempre o Espírito Santo vai ficar no pé do seu ouvido dizendo: não faça isso, porque não funciona sempre assim. Não ande por aí, porque não funciona sempre desse jeito. Oxalá que fosse. Somente uma mente cauterizada poderia imaginar a possibilidade de conseguir escapar de Deus. Para onde Jonas está indo? O que ele pensa estar fazendo? O Deus de Israel Todo-Poderoso não teria poder suficiente para encontrá-lo aonde ele pretenderia ir? Somente uma mente cauterizada pode pensar numa possibilidade dessas. Lá Deus não vai me encontrar. Lá Deus não vai fazer nada comigo. Ele não vai ter ação sobre mim. Salmo 139 é categórico nisso. Para onde poderemos ir se a presença de Deus não esteja lá antes da nossa chegada? Glória a Deus. Jonas dorme profundamente no sono, irmãos. As nossas respostas emocionais ao pecado não é uma fonte muito segura para validar a qualidade ética do modo que nós escolhemos viver. Não vai pelos arrepios, não. Eu não senti nada de arrepio, então não é errado, ou é errado. Ou a gente entende que precisamos viver uma vida subordinada à soberania de Deus, ou a gente vai pecar achando que está tudo normal. A gente vai desobedecer, vamos incorrer em erros, achando que está tudo normal. Porque a minha consciência não foi despertada. Às vezes acontece, mas nem sempre acontece assim. Deus fala a Jonas por intermédio do capitão. Deus já havia falado com o profeta no versículo 2, parece que ele não quer ouvir. Quando alguém, irmãos, quer fazer o contrário de Deus, ele não se coloca no lugar de escuta. Para tanto, Deus tem que usar um descrente para falar. Como é que você consegue dormir um sono tão intenso como este? Ora ao seu Deus. Um descrente tinha que pedir Jonas para orar ao Deus dele. Deus utilizará de todos os meios para nos fazer entender que nunca conseguiremos empreender fuga diante da sua face. Deus vai se utilizar de todos os recursos para mostrar para você: não adianta fugir, não adianta empreender fuga, não há onde eu possa me colocar que Deus não esteja lá, queridos. Amém. A situação de Jonas gera uma profunda comoção na embarcação. Gera um temor e tremor, porque depois de ele ter revelado quem ele era e por que motivos aquilo estava acontecendo com todo mundo na embarcação, ele disse: me joguem, me lancem ao mar, porque é por causa de mim que isso está acontecendo.
Jonas estava disposto a morrer do que se submeter à vontade de Deus. Morrer não é o suficiente, tá? Para conseguir fugir de Deus. Morrer não é o suficiente, porque do outro lado a gente também vai ter uma surpresa em relação a ele. Os marinheiros, com muito medo, porque não queriam fazer aquilo, tentam a todo custo tirar os pesos de dentro do barco, tentando remar para a terra e não conseguem. Eles precisam agora, com muito temor a Deus, dizer: Senhor, não nos lance a nós a vida deste homem, porque nós somos inocentes em relação a isso. Jonas sabia que Deus estava tratando era com ele. Jonas sabia que era com ele que Deus estava trabalhando, era com ele que Deus estava agindo, era por ele que Deus queria usar, fazer uma obra em Nínive. Glória a Deus. Precisamos aprender, irmãos, que aqueles que se colocam a falar como eu, os obreiros, os irmãos aqui em minha frente, aqueles que se colocam a falar sobre Deus, precisam viver a realidade de Deus. Aqueles que se colocam a falar sobre as grandezas do reino, precisam viver as grandezas do reino. Aleluia. Aqueles que Deus conta poder ser os proclamadores das boas novas, precisam viver a realidade das boas novas. Para tanto, se Deus tiver que quebrar o vaso e fazer de novo, Ele vai quebrar e fazer de novo. Para tanto, se Deus tiver que envergar-nos para nos colocar na posição que Ele quer, isso Ele fará. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Às vezes, para nos sarar, Deus nos fere. Às vezes, para nos sarar, Deus nos fere. Para não morrermos afogados, nem sempre Ele manda um bote salva-vidas. Às vezes Ele manda um monstro marinho para nos tragar. A gente é tão superficial às vezes no relacionamento e acha que só ouvir a voz de Deus é o suficiente. Deus quer uma resposta ativa de nossa parte. Deus quer que sejamos submissos ao seu governo, ao seu poderio. E às vezes eu percebo que a nossa teologia sobre a soberania de Deus está muito aquém daquilo que nós vivemos realmente em relação à soberania de Deus. É possível encontrarmos Deus na violência do mar. É possível encontrarmos Deus no descrente que nos adverte. É possível encontrarmos Deus no tragar de um peixe, ou até mesmo num vômito causado, ou numa cidade inteirinha de pecadores. Eu encerro dizendo: para todos aqueles que possuem um chamado, inútil é tentar empreender fuga, Senhor é Deus. pois Deus vai atrás. Amém. Para todos aqueles que têm um chamado, é inútil empreender fuga, porque Deus vai atrás. Graças a Deus. A você que está fora da presença de Deus e tem um chamado, é só uma questão de tempo. Glória a Jesus. E aos que estão na presença de Deus, estão acomodados, é só uma questão de tempo, porque inútil é tentar fugir. Empreender fuga é perda de tempo. Que a graça de Deus possa nos dar visão de águia, visão limpa, visão clara sobre aquilo que Deus quer que a gente faça, para que não incorramos numa desobediência transvestida de religiosidade, porque era essa a crença de Jonas. Deus tem que punir aquele povo. A Deus pertence a salvação. Jonas demorou a entender isso, só foi entender isso quando estava lá no ventre de um peixe. Que os seus desejos de matar o inimigo estava para longe do seu poder.
que a sua vontade de vingança sobre aquele que pecou contra você está longe do seu domínio, do seu raio de atuação. Apenas perdoe, seja mediador da graça, seja um comunicador das boas novas, seja um resgatador daqueles caídos, e gravem isso: pessoas não são produtos que perdem a validade, elas são alvo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Dia, Pai. Glória.